presentes e boa noite àqueles que nos acompanham através da rede social. Estamos iniciando mais um ano e esse ano, com certeza, trará para nós muitas novidades, que possamos, de uma vez por todas, nos libertarmos desta pandemia que marcou tanto de forma significativa a vida de todos nós, mas que nos serviu de lição para aprendermos algo que até então não tínhamos aprendido e entendido. Sempre faço as considerações iniciais, dando os nossos avisos, agradecendo, como sempre faço, aos amigos que nos deram tanto apoio nesse ano de 2020, através das nossas campanhas, que começaram em março, terminaram nesta semana que passou, com as doações das cestas básicas, os presentes, as máscaras, material de higiene pessoal, higiene também doméstica, enfim, tudo que foi possível se fazer se fez para aliviar o sofrimento desses nossos irmãos que ainda fazem parte de uma grande quantidade de pessoas que não têm a mínima condição de sobreviver, que todos nós temos por elas uma grande responsabilidade. Como irmãos, não podemos jamais esquecer deles. Porque esse ano de 2021 nós vamos continuar com a nossa campanha, que a fome não cessa. A gente precisa de ajuda e nós vamos ajudar, colaborando, mas sempre, sobretudo, contando com os nossos amigos, que sempre nos ajudam. O tema que nós reservamos para hoje, como início de ano, é destino. Destino que é visto de uma maneira tão complexa. Algumas crenças consideram o destino como carne, ou seja, aquilo que não pode ser modificado, principalmente na Índia. Temos o destino como uma coisa determinística, que não podemos nele mexer. Quantas pessoas que se colocam diante de situações e delegam tudo isso ao destino. Mas nós não podemos esquecer que Deus nos deu como prêmio, além da liberdade que todos nós temos para vivermos, o direito de escolher aquilo que quisermos para nós. A escolha como livre-arbítrio nos dá a possibilidade de buscar aquilo que queremos para todos nós. Isso através de jornadas que são os processos que com certeza todos nós precisamos dele participar. Deixa eu passar aqui para ligar o microfone, que não foi ligado. Enfim, tudo que nós estamos vivendo agora está delegado exatamente a um destino que faz parte da vida de todos nós. Tem um provérbio chinês que diz que quando o porto não é certo, nenhum vento é favorável. Isso, com certeza, norteia todo o nosso pensamento acerca desse tema que nós iremos abordar esta noite. O nosso destino, ele está atrelado a cada estágio da evolução, ou seja, que são as reencarnações, onde o espírito absorve os conteúdos do aprendizado necessário. Ou seja, tudo recai naquele processo que tanto falamos aqui, que é a pedagogia da vida. Tudo na vida se instala dentro desse pensamento, dentro desse ideal, que é o ensino e a aprendizagem. Por isso que a doutrina se qualifica muito bem dentro desse pensamento, porque ela nos foi trazida por um mestre, por um professor. Jesus também era um mestre, e todos aqueles que transitam por esse campo sabem da importância que é ensinarmos aquilo que é necessário para a nossa libertação, para o nosso crescimento. E aí ele diz, o Espírito ele absorve os conteúdos do aprendizado necessário.
A memória, ela está gravada no princípio espiritual e todo ser espiritual que somos nós está destinado à perfeição. Somos ainda espíritos imperfeitos, segundo a escala elaborada por Allan Kardec. Estamos ainda no princípio do processo do crescimento interior, mas logo, logo iremos alcançar os nossos objetivos, mesmo em meio aos sacrifícios, ao próprio sofrimento. Nós temos que alcançar essa perfeição que convida todos nós a um dia estar lado a lado com ela. Toda a realidade espiritual, ela se processa por um único meio, que é o pensamento. O pensamento, ele tanto se expande como ele se contrai. É semelhante à própria respiração. E aí é onde está tudo que nós podemos entender por destino. Quando ele diz que o pensamento se expande e se contrai, isso faz parte dos nossos processos emocionais. Quando nós estamos em conflito, tristes, muitas vezes para baixo, como comumente dizemos, nós nos contraímos. Isso é muito comum nos processos depressivos, por falta de força para enfrentar determinadas questões, não só da vida presente, mas algumas que se instalam ou remontam de vidas passadas, por não termos forças para enfrentar de maneira lógica esses processos. Nós nos contraímos, nos afastamos, nos isolamos. E existem também as pessoas que são mais expansionistas, são aquelas pessoas que se atiram mais à vida, que são as grandes procuradoras de processos de transformação, de crescimento, e tudo isso faz parte da vida, que é o destino de cada um. Isso é muito de natureza pessoal. E como nós vimos, tudo está na força do pensamento. O pensamento, ele é mantido por um processo de aprendizagem, que eles chamam de uma cognição, ou seja, a capacidade de aprender. E através desses aprendizados, nós vamos criando dentro de nós o que eles chamam de padrões verbais. São essas vozes que tanto falam conosco. E também, associado a elas, temos as imagens, que são aqueles quadros que se fixaram em nossas mentes e todas as experiências que nós passamos. Isso fica guardado no nosso inconsciente e que com certeza irrompe em determinados momentos, trazendo do passado para o presente fatos que muitas vezes não são tão agradáveis. Isso não é causa comum, porque depende de cada pessoa. E tudo isso forma o que eles chamam de um sistema de crenças. Esse sistema é exatamente o conjunto de tudo que nós aprendemos. Todos nós carregamos isso de forma muito natural. E a partir desse sistema de crenças, nós formamos o que eles chamam de um mapa interno, a maneira como nós vemos tudo. Esse mapa é a forma de ver tudo que nos rodeia. As pessoas, os lugares, os ambientes, a própria energia que emana de um para com o outro através das vibrações mentais. E, consequentemente, a gente tem sempre isso como uma verdade, de acharmos e verificarmos as coisas mediante aquilo que nós acreditamos como um sistema de crença. Mas as crenças, elas tanto podem ser positivas, como elas podem ser negativas. Eu posso trazer determinados padrões de pensamentos de vidas passadas e achar que tudo ainda permanece do mesmo jeito. É um ódio que muitas vezes a gente guarda, uma mágoa, um ressentimento. E todas as vezes que a gente se depara ou se encontra com esta pessoa, isso irrompe do inconsciente para o consciente, e aí nós criamos um sistema de observação através desse mapa interno. E tudo isso forma uma coisa que é muito importante na vida de todos nós, que são os nossos sentimentos.
Esses sentimentos vão nortear todas as nossas vidas, porque os sentimentos, eles geram as emoções e as emoções, por sua vez, também geram os sentimentos. As emoções, elas acontecem mais de forma exteriorizada. Elas estão fora de nós. São os quadros, os momentos que nós presenciamos e vivemos o nosso cotidiano. Então, quando nós somos possuidores de sentimentos positivos, mesmo que uma emoção seja de natureza negativa, ela não encontra um fator de consonância e, consequentemente, aquilo facilmente é controlado pela força do pensamento consciente. Mas quando o pensamento ele é negativo, que são as pessoas que trazem, como eu disse, esse mapa interno traçado por uma crença negativa, tudo que é negativo a gente atrai. Passamos muitas vezes a nos achar perseguidos por ideias dos outros. Basta que uma pessoa olhe para a gente de uma maneira diferente, nós já nos sentimos desnudados, observados, muitas vezes feridos. Por quê? Porque os sentimentos, eles irrompem, como eu disse, trazendo para nós esse tipo de comportamento. E isso muitas vezes provoca os estados doentios. Ou seja, os sentimentos que se prenunciam através dos processos das emoções provocam as tão famosas alterações viscerais, que são as doenças tão comuns do nosso dia a dia, principalmente aquelas de natureza psíquica. São os transtornos de toda ordem, desde a ansiedade, o estresse, até quadros mais graves de uma depressão mais profunda. Tudo isso faz parte do destino de cada um de nós, que com certeza vai nortear e definir o nosso comportamento através das nossas atitudes. E aí a gente tem tudo isso para estar em constante sistema de observação, para que possamos formar um sistema de vida que possa nos contentar e justificar essa experiência tão transitória como é a que nós estamos vivendo aqui. Nossa vida, ela é movida por desejos. E o desejo, ele é sempre insaciável, é outro problema. Portanto, se o desejo não for conduzido com sabedoria e com autodomínio, ele seria como um barco, com um motor potente, mas sem um leme para conduzi-lo. E, consequentemente, ele aqui se refere a uma coisa muito comum que move a nossa vida, que são os nossos desejos. E eles são difíceis de serem controlados, porque todos nós temos uma dificuldade enorme de manter harmonia e equilíbrio naquilo que desejamos. E lembrando que em todas as nossas experiências reencarnatórias, nós fomos escravos do desejo, e essa submissão ao desejo cria uma dependência, que são os nossos vícios, sejam eles de que natureza for, e que nos tira muitas vezes do autodomínio de maneira inconsciente. A gente muitas vezes não sabe que está fazendo determinadas coisas, porque age muitas vezes mais pela força do instinto do que pelo lado mais consciente, até porque só pode ser salvo em qualquer um de nós aquilo que por nós é reconhecido. Grande parte das nossas ações, elas são movidas mais por instintos e estímulos da área do consciente do que propriamente por uma análise do nosso comportamento de natureza inconsciente. Ninguém conserta o que não conhece. Por isso que nós muitas vezes permanecemos repetindo os mesmos erros. Muitas vezes também nos afastamos de pessoas e lugares, pensamos que podemos corrigir aquilo que nos incomoda e que está dentro de nós. Porque é muito fácil você resolver um problema por afastamento. Mas existe outro fator muito importante, que é a solução por aproximação. Por exemplo, você tem um desentendimento na família, no lar, e de repente você arruma as malas e vai embora para um outro lugar, e lá você no início se acha livre de todas as perturbações que ali você vivia, e o tempo passa e logo aqueles problemas que existiam e que permanecem em você,
eles começam a buscar uma resposta e uma solução. E, consequentemente, ele cai novamente nos mesmos círculos viciosos dos erros cometidos. Portanto, é necessário você esgotar todas as possibilidades para resolver um conflito, um problema, mesmo que seja muitas vezes de forma dolorosa, para que você possa se isentar e conseguir dentro de você as respostas que você tanto deseja. Dizendo a si mesmo: eu esgotei, eu tentei tudo o que podia, se não consegui, é porque não dependia mais de mim. E, consequentemente, esse desejo ele se fixa de maneira muito mais madura dentro de você. O outro fator ligado ao nosso destino, que é a perversidade. A perversidade tem um poder irradiativo. Tanto ele atrai pessoas vivas, como espíritos desencarnados, que são os tão famosos processos obsessivos. Mas veja que, como eles dizem, o obsessor, ele apenas assopra uma brasa que já está acesa. Você é quem convida os seus inimigos. De uma maneira, muitas vezes direta ou indireta, eles vão estar presentes em suas vidas ou em sua vida. Lembrando que só as grandes inteligências conseguem chegar à perversidade. Pessoas humildes, elas não têm o poder de serem perversas. Veja por quê. Porque é preciso fazer uma total separação entre a razão e o sentimento. Isso é característica de uma pessoa inteligente. Fazer essa distinção. Porque toda a nossa vida é norteada dentro desses fatores. Um que é o sentimento e o outro é a razão. Muitas vezes a gente não percebe que um precisa da interação do outro. Agir só racionalmente, muitas vezes nos afasta do fator sentimental. E ele diz mais: o maior perigo é a inteligência sem compromisso com o bem comum. Ninguém se torna feliz pelo que sabe. Você só se torna feliz se amar e for amado. Veja que os grandes homens da história, apesar de terem grandes conhecimentos, eles não eram pessoas felizes. Basta que a gente analise as biografias que estão aí nas livrarias do dia a dia. Veja que um dos homens de uma inteligência mais brilhante foi Hitler, que tinha um poder de convencimento, de agregar, de juntar jovens e multidões, mas usou toda a sua inteligência no sentido da perversidade. Isso, com certeza, nos chama muita atenção. Quando se fala de amor, nos nutrimos pelo que damos e não pelo que recebemos. Quantas pessoas nos procuram lamentando-se ou até mesmo sofrendo porque não são amadas. Nós não viemos aqui para ser amados, nós viemos aqui para nos amarmos. Amar e ser amado é uma questão de cada um, porque aquilo que você dá é aquilo que você constrói dentro de você. Ninguém faz ninguém feliz. A felicidade é um projeto que tem como principal função a busca interior. É você estar de bem com você. Afinal de contas, a maior conquista é aquela que o dinheiro não compra. E, consequentemente, vivemos numa sociedade muito ligada ao poder da matéria. E, consequentemente, isso nos afasta muito da nossa essência, como nós vamos ver. Na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Cada um tem que ser dono de si. Por isso, embora nos conheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, desse determinismo relativo, decorrente da nossa própria conduta, pode significar libertação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria
em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Olha que advertência nos é feita aqui. Você é quem vai dizer quanto tempo você vai permanecer na sombra ou buscar a luz. E, consequentemente, por estarmos vivendo numa experiência de recomeço, que é o processo reencarnatório, todos nós temos algo a buscar. Todos nós somos endividados, somos alunos repetentes em algumas disciplinas nessa escola bendita que é a experiência humana aqui na Terra. Tanto estamos aqui para avançarmos e melhorarmos naquilo que já somos bons, como resgatarmos aquilo que ainda não alcançamos em termos de bondade. Essa é a oportunidade que a gente está tendo. E muitos não levam isso como devemos levar, como realidade de vida. O nosso destino, ele é movido pelas tentações. Todos nós somos, a cada minuto, a cada segundo, tentados. Por isso que Jesus se referiu tanto, o orai e vigiai, para que nós tivéssemos cuidado. Mas as tentações, elas não são provocadas por fatores externos. As tentações estão dentro de nós. São esses personas que nós já incorporamos ou vivenciamos em experiências transatas que permanecem vivos dentro de nós. Então, Chico Xavier diz que a tentação é como se nós fôssemos seguidos por um cachorro muito bravo, com a intenção que ele nos alcance. É incrível isso. Por quê? Porque a tentação nos coloca em uma dualidade. Por um lado, um desejo ardente de experimentar ou repetir algo que muitas vezes sabemos que não é bom. Quantas vezes a gente repete coisas, mesmo sabendo que não é bom, mas somos tentados a fazê-lo. Por fraqueza nossa, isso acontece quase que no nosso cotidiano. E o outro lado, mais consciente, esclarecido, sabe que é preciso evoluir, muitas vezes a contragosto. Quantas vezes a gente faz determinadas coisas, mesmo contrariado, mas entendendo que aquilo era o melhor para se fazer. As tentações, elas acontecem dessa maneira. Chegando aonde estamos, já vivemos inúmeras experiências que tanto foram boas como foram ruins. A nenhum de nós é dado essa certeza de que tudo que praticamos e fizemos aqui foram coisas boas. Até porque, como eu disse, somos alunos reincidentes numa escola que cobra de cada um de nós a perfeição. Conhece-se, dizia Allan Kardec, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Jesus já nos dizia, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus queria dizer acerca disso? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito a que ele se refere é o nosso desejo central, é a nossa essência. Nós somos filhos de um Pai cuja essência é divina, portanto, temos dele o DNA da divindade. Mas ainda, permanecendo nas nossas experiências, incorremos nos erros naturais. Por isso que eu sempre digo, Deus não castiga, porque Ele sabe o filho que tem e respeita as nossas escolhas. Não podemos esquecer que nós temos essa oportunidade constante de renovar a cada momento pelas experiências que muitas vezes buscamos. A evolução segue o mesmo ritmo da natureza, ou seja, da semente para o fruto. Mas para que a semente germine e a árvore dê bons frutos, é preciso estar plantada em solo fértil. É isso que muitas vezes tem nos faltado. E não podemos esquecer que Deus nos plantou e nos colocou no lugar onde a gente tem toda a condição de florescer e frutificar. A reencarnação, como destino, é um estágio de impermanência que assinala as nossas imperfeições e nos estimula a um processo de mudança interior. Esse é o grande sentido da vida. Eu sempre tenho dito, o grande projeto de todos nós é nos conhecermos.
Não existe outra coisa mais importante aqui nessa experiência do que isto. Mesmo porque ao estarmos encarnados, não estamos de posse de toda a nossa memória, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. O cérebro, como gabinete da mente, ele acessa apenas aquilo que ele recebe como informação. Ele não tem a capacidade de demonstrar ou manifestar todas as nossas realidades pelas limitações que ele possui. No sentido negativo, mesmo porque ao estarmos encarnados não estamos de posse de toda a nossa memória, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, como nós vimos. No sentido negativo, porque se pudéssemos lembrar das causas dos nossos sofrimentos, talvez não tivéssemos um sorriso tão espontâneo. A gente não sabe, graças ao véu do passado, este véu que esconde temporariamente as nossas experiências anteriores, nós não lidamos de maneira tão direta com os nossos erros e as faltas do nosso passado. No sentido positivo, são as nossas aquisições como sendo algo guardado dentro de nós e que precisam de uma continuidade. São as intuições, muitas vezes as percepções, que nos movem no sentido de sempre seguir para frente. E com relação a esse fato, eu me lembrei de uma passagem muito interessante que nos foi escrita por André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, que foi a reencarnação de Alcione. Alcione era um espírito, ela era um espírito dos mais evoluídos. Para você ter ideia, ela estava numa dimensão espiritual muito acima do nosso lar. E ela tinha um desejo muito grande de resgatar filhos seus que foram em experiências anteriores mal sucedidos e que estavam sofrendo. E ela pediu ao plano superior a possibilidade de reencarnar, de voltar aqui na Terra. E ela foi avisada de tudo que ela teria que passar. Mesmo sendo como ela era, tendo a condição evolutiva que ela tinha que, como encarnada, ela teria que passar por carências, por provações, necessidade de acolhimento, necessidade tão comuns que fazem parte da condição humana. Até mesmo ela teria que engravidar para que esses filhos que ela desejava pudessem voltar a fazer parte de uma nova história que ela com certeza teria esse desejo de conduzir. E ela, pessoalmente, ela não caiu, ela conseguiu se manter em equilíbrio, mas ela não foi tão bem sucedida na experiência como ela gostaria, e ela, voltando para o plano espiritual, viu o quanto é difícil o processo reencarnatório, mesmo para um espírito evoluído. Imagine para nós que ainda estamos diante de tantas provações. Quem se propõe a uma evolução consciente vai estar sempre sujeito às tentações, como nós vimos. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, tem no prefácio de Emmanuel a seguinte mensagem que traduz muito isso que nós hoje estamos vendo acerca do destino. Que ele diz: em cada fase da vida encontramos nós mesmos com os velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundo despenhadeiros. Foi exatamente isso que foi alertado para Alcione, essa condição que é tão comum na experiência humana. Ora nós estamos amando, ora estamos odiando, ora nós estamos envolvidos no processo de simpatia, outras vezes em desafeto. Tudo isso é muito difícil de ser tratado e conduzido numa experiência transitória como essa nossa. E ele conclui dizendo: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. A caridade. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não te esqueça que o teu hoje será luz ou treva do teu amanhã.
Então veja que ele aqui faz uma advertência muito, muito interessante acerca da experiência de todos nós. Mas apesar de todas as nossas fraquezas, nós somos amados e respeitados por Deus. Ninguém está aqui à deriva em um barco sem ter um porto seguro. Todos nós temos um caminho a seguir. Eu costumo sempre dizer que Deus é a direção, mas o sentido cabe a cada um de nós. Quando o Evangelho fala das multidões seguindo Jesus, podemos imaginar no plano social várias criaturas o seguindo, que são as grandes concentrações religiosas, os grandes movimentos cristãos, que com certeza não traduzem aquilo que verdadeiramente o Evangelho nos traz. Mas se transferirmos essa observação para o plano interno, veremos em nós uma multidão que são a soma das personas que assumimos ao longo da nossa existência espiritual. Veja que essas multidões a que o Evangelho se refere são exatamente esses personas que todos nós assumimos. E geralmente delegamos sempre ao outro a nossa fraqueza, o nosso desconforto, a nossa tristeza, e não entendemos que tudo isso está dentro de nós. E o Evangelho, ele veio exatamente trazer essa grande nova proposta de modificação interior. Por isso que Jesus disse: meu reino é obra divina no coração dos homens. Ou seja, meu reino está na consciência de cada um. É só você despertá-la. Temos todos nós um núcleo de potenciação mental, que é a nossa essência divina, que observa, contracenando com tudo que somos e fazemos, nos mostrando que não somos o que pensamos ser. Ou seja, estar não significa permanecer. Eu estou Dejan, eu não sou Dejan. Isso eu tenho a plena consciência. Eu estou aqui assumindo um papel e sei que daqui a um tempo irei sair deste cenário e num outro palco estarei apresentando uma nova peça da minha vida e apresentando-me com um novo persona, um novo papel. E assim a vida vai se sucedendo até que um dia a gente não precise mais do processo reencarnatório, atingindo a condição de um espírito perfeito. É importante lembrar que em cada persona que você viveu tinha um círculo de relações movidas tanto por afetos como desafetos. Nós trazemos do passado para o presente grande quantidade de afetos, de amigos, pessoas que nos amam, mas também trazemos os inimigos, pessoas que nos odeiam. E sabe onde é que muitos deles estão? Na família. Parece mentira, mas é o lugar aonde a gente tem que contracenar de maneira mais intensa com esses que com certeza não foram bem recebidos em experiências anteriores, por erros deles ou até mesmo por erros nossos. E muitas vezes a gente se afasta, muitas vezes não quer entender. Mas é como ele dizia: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Procure entendê-lo, porque talvez seja essa uma das poucas oportunidades que você está tendo para se redimir. Emmanuel diz: recorda-te de que cada dia nos leva a situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Preste atenção, procura sempre os lugares onde você possa ter momentos de paz, de harmonia, de tranquilidade, para que você possa transitar através desses momentos com pensamentos em equilíbrio e em harmonia. Temos vários níveis de consciências formando uma teia. A consciência sensorial ou dos sentidos humanos são as que praticamente mais usamos no nosso dia a dia, isso sendo movido por nossas escolhas através daquilo que nos agrada. Podemos chamar a isso da escolha do nosso destino. A gente está sempre fazendo essas avaliações e buscando através de um processo seletivo aquilo que nos agrada,
e atraindo para nós aquilo que realmente nos contenta. Mas muitas vezes nós incorremos em erros sérios, porque é muito fácil a gente estar sendo amado ao lado de quem nos ama, mas é tão difícil a gente se estabelecer ou viver ao lado de pessoas que não nos amam, e a gente precisa trabalhar, como eu disse. E é interessante a gente entender que, como ele fala aqui, que essa consciência que nós temos, ela fala mais alto dentro de nós. Ela é quem estabelece todos os rumos da nossa vida. Porque aquilo que nós fazemos usando a área do consciente se circunscreve apenas para a experiência desse mundo, desse dia a dia. Mas nós não somos daqui, como ele disse. Por exemplo, eu particularmente digo, quando eu acordo de manhã, o meu sentido natural me pede que eu fique na cama. Ora, eu acordei, estou com sono, a cama me convida a permanecer. Mas aí o que acontece? Essa minha essência, esse meu lado moral me diz que eu devo praticar esporte, que eu devo me levantar para correr e assim conseguir uma melhor condição de vida. E é uma luta que você de repente se vê diante dela, que vai vencer aquela que lhe dominar de maneira mais intensa. Então muitas vezes a gente faz aquilo que não deseja, aquilo que não quer, mesmo sabendo que aquilo era o melhor para cada um. Então, tudo isso faz parte da nossa relação com o destino. A vida nos coloca sempre em provas. Todos nós somos constantemente provados. Certa vez, Francisco de Assis, ele caminhava sozinho por uma estrada. E de repente ele ouviu um sino bater, um pequeno sino que era usado pelos leprosos. Eles eram excluídos da sociedade por serem portadores de uma doença contagiosa como a lepra, e para tanto era necessário que eles usassem sinos para dar uma ideia de aproximação. E ouvindo esse sino, Francisco de Assis pensou em seguir em sentido contrário, se distanciando do leproso que se aproximava. Mas aí ele foi movido por essa essência, por esse desejo central, que era o seu lado mais puro, mais espiritualizado. E ele resolve ir de encontro ao leproso. E ele trazia uma túnica na cabeça, e quando ele, sem que percebesse, aquele homem baixa a túnica e era Jesus, dizendo a ele: ainda bem que vieste para o lado certo. Ele estava sendo provado. Porque muitas vezes a gente diz que faz coisas boas, que pratica o bem, que ama, e quando chega nos momentos das provas, a gente fracassa. É muito comum isso. O meu eu interior é um desejo central que me acompanha em toda a minha experiência. É preciso a gente ouvir essa voz maior que fala dentro de nós. Não se deixar levar pelas flutuações do dia a dia, por essas coisas que são tão comuns no nosso cotidiano. E ainda tem um fato interessante de Francisco de Assis, é que ele foi acometido por um espinho que entrou no seu pé. E ele, com muita paciência, sentou e, ao tirar o espinho, ele disse: só me feriste porque eu pisei em ti. Assim são os homens. As pessoas só nos ferem porque a gente um dia feriu elas. Pode ter certeza. Se não foi nessa experiência, foi em alguma experiência. A lei de causa e efeito, ela nos dá a certeza disso. Então, no livro Ação e Reação, ele diz que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Os propósitos da vida. Tudo que a gente faz tem esse grande sentido que é nos guiar para a perfeição. Porém, a maioria de nós agimos contra a lei, criando aflições e sofrimentos em nós mesmos. Portanto, a ninguém devemos o nosso destino, senão a nós próprios. Já no mesmo livro, capítulo 8, Silas diz: todos possuímos, além dos desejos imediatistas, que foram esses que eu acabei de falar, comuns em qualquer fase da vida, todos nós temos um desejo central, que é o tema básico dos nossos interesses mais íntimos. É preciso a gente ouvir esse desejo, essa voz interior.
Por isso, além de pensamentos vulgares que nos aprisionam às experiências rotineiras, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que são eles que nos caracterizam. Pensamentos esses que passam a constituir ou construir o reflexo dominante de toda a nossa personalidade. Por isso que a gente tem que ser muito observador de si mesmo. Cada um tem que estar sempre de olho. Se deixar sempre dominar por ele, significa estruturar pensamentos positivos e buscar escolhas mais promissoras. E ainda falando sobre o destino, a direção de uma simples escola, ela convida os pais de uma criança de 9 anos, informando que ela, apesar de todos os esforços da escola, ela não conseguiu aprender a ler. E, consequentemente, a escola não tinha mais nada a fazer em termos de trabalho de ensino com relação a essa criança. E, pasmo, essa criança era exatamente Albert Einstein. E vejam que nada mais era do que o maior e mais célebre cientista da história. Chico Xavier, em seu primeiro emprego, ele tinha a função de lavar escarradeiras. Eu não sei se vocês se lembram, as escarradeiras eram comuns nos lugares, nas festas, nos bares. Era o lugar onde as pessoas tinham o hábito de cuspir, de escarrar. E o primeiro emprego de Chico Xavier, vejam como foi a vida de Chico Xavier, era lavar essas escarradeiras. E ele conduzia elas com uma certa distância e uma certa repugnância, que era muito comum. E certa vez ele, dentro do banheiro, apresentando esse tipo de repugnância, Emmanuel, seu mentor espiritual, aparece e diz: Chico, lave essas escarradeiras com amor, porque se você aceitou o emprego, você tem que amar aquilo que você está fazendo. Porque se assim não fizer, você vai passar o resto da vida limpando, lavando escarradeiras. Então, muitas vezes a gente fica preso a uma coisa porque a gente não faz com amor. Independente do que você faça, se você abraçou, tem que fazer por amor. A evolução espiritual segue a mesma ordem da evolução da natureza. Tudo começa na semente para chegar à condição de frutificar. Portanto, a vida cresce dentro de nós como uma planta que se desenvolve procurando a luz. Por isso que Emmanuel dizia: você é luz e a vida viaja na luz. Nunca diga a uma pessoa que ela é incapaz. Ainda com relação a Chico, Maíse Braga, uma grande palestrante espírita, certa vez ela foi convidada pelo Ministério da Agricultura para falar sobre Chico Xavier. E ela ficou impressionada, o Ministério da Agricultura pedindo para que ela falasse sobre a vida de Chico Xavier. E quando ela chegou no local da palestra, viu um grande cartaz com a foto de Chico Xavier e aquilo a impressionou. No final, o ministro da Agricultura, usando a palavra, disse que todos ali estavam fazendo uma homenagem a Chico Xavier, porque o Ministério estava completando 168 anos e o único funcionário do Ministério que trabalhou durante 35 anos sem faltar um só dia foi Chico Xavier. Veja que aquela advertência que Emmanuel fez lá no início tinha um sentido. Apesar de ter a vida que Chico tinha, passava as noites psicografando esses 450 livros que por ele foi entregue até hoje para a humanidade. Ele dormia pouco mais de 2 horas e nunca faltou um dia sequer no emprego, enfrentando muitos preconceitos. Segundo nos dizem os que acompanharam, que os taxistas que levavam as pessoas até a Fazenda Modelo para ir estar com Chico, eles paravam na porta e não entravam, indo até a sede, porque dizia que ali existia um homem que tinha um pacto com o demônio, que era Chico Xavier. Muitas pessoas, tanto em Pedro Leopoldo como Uberaba, muitas vezes trocavam de calçadas
de calçada para não passar por ele. E você veja que ele enfrentou tudo isso com dignidade, sem nunca reclamar. O Espiritismo passou por uma fase muito difícil, mas recentemente o padre Marcelo Rossi, quando foi perguntado sobre Chico Xavier, ele disse: Chico Xavier não pertence apenas ao Espiritismo, pertence a nós. Veja o quanto mudou a vida de Chico, mas com muito sacrifício. Com certeza isso nos chama a atenção acerca do que nós estamos falando hoje sobre o que seja destino. E ainda, permanecendo nesse mesmo pensamento, tem uma história muito interessante que um jovem cadete, na sua formatura, ele tira uma jovem de pouco mais de 16 anos para dançar com ele. E em cada mesa daquele baile tinham copinhos contendo uma certa quantidade de amendoins. E num daqueles momentos ele passa numa mesa, tira aquele punhado de amendoins e, abrindo a mão dela, coloca os amendoins em sua mão, dizendo: como eu gostaria que fossem diamantes. 60 anos depois, eles permaneceram casados. E em determinado dia, ele sentiu uma forte dor nas costas e, procurando o médico, ele era portador de um câncer muito agressivo, só tinha 3 meses de vida. Chegando em casa, ele colocou um disco na radiola, naquela época a vitrola, né? Convidou-a para dançar, e em meio à dança ele abriu as mãos e colocou na mão dela um colar de diamante, dizendo: eu daria tudo para que fosse novamente amendoins. Enfim, todo o nosso presente, todo o nosso destino retrata o nosso passado. Seja o que for que a vida traga nas mãos, diamante ou amendoim, cabe a cada um de nós tirar dela a lição que nos é ensinada. Você não é feliz pelo que tem ou pelo que sabe, você só é feliz pelo que você ama e é amado. Consequentemente, isso para nós fortalece muito a ideia e a esperança do que diz respeito ao destino. Os Espíritos dizem que quando Jesus foi crucificado, um processo obsessivo muito grande se espalhou na terra. Na casa do caminho, que era o lugar onde os trabalhadores, os apóstolos, acolhiam os pobres, era comum quantidade de pessoas obsediadas por entidades infelizes. Segundo esse espírito, a sociedade da época foi a grande culpada, porque quando a humanidade crucificou Jesus, sem perceber, enviou uma mensagem para o mundo das sombras, dizendo que nós não queríamos Jesus junto a nós. Veja o quanto nós nos comprometemos nesse estágio, nesse momento da vida, aonde a força do bem não atua, a do mal se instala, e aí está o destino de cada um. Veja que uma simples ação, uma simples atitude pode mudar o rumo de toda a história, e foi exatamente o que aconteceu. Quando falamos de destino, nós não podemos esquecer da parábola dos talentos. Quantos de nós, por insegurança e medo, enterramos os nossos talentos? Quantos, que não têm força nem buscam meios para enfrentar os desafios tão naturais da vida, Desistir nunca, jamais. Havia uma igreja protestante nos Estados Unidos e nela um pequeno jovem falava com grande eloquência. Ele tinha o poder da palavra. Esse jovem não era outro senão Martin Luther King. E certa vez, já tomando conta de todo o movimento que se passava nos Estados Unidos naquela época, em função da segregação racial, numa marcha sobre Nova York, ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse: eu tenho um sonho, que um dia meus filhos não serão mais julgados pela cor da pele, mas pela cor da alma. Todos nós conhecemos essa passagem de Martin Luther King. Muitos anos depois, o jovem senador Robert Kennedy sancionou uma lei para que as escolas americanas tivessem numa mesma sala de aula brancos e negros.
A primeira criança negra, com 6 anos de idade, foi conduzida à escola por uma escolta policial. Quando a mesma entrou, escoltada por esses policiais, as mães das crianças brancas tiraram seus filhos da sala de aula, deixando apenas aquela criança e a professora, porque elas não aceitavam uma criança negra junto de crianças brancas. Mas em 2009, essa jovem aluna, agora já uma senhora de idade avançada, foi convidada pelo presidente Barack Obama para ir até a Casa Branca no momento festivo. Levou-a para uma sala e estava a foto dela no momento que ela estava entrando na sala de aula. O presidente olha para ela e diz: obrigado. Graças à sua coragem, mesmo na condição de criança, eu hoje sou presidente dos Estados Unidos. É o destino. Veja como a história ela remonta tudo isso, trazendo do passado para o presente coisas que a gente muitas vezes não imagina. A consciência moral nos mostra que nem sempre o bom é agradável. Certo dia, Pedro, o apóstolo, subindo a escadaria do templo, ele se depara com um mendigo que lhe pede uma moeda. Aquela velha frase, quando Pedro disse que não tinha nada para lhe dizer, nem para lhe dar, e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho lhe dou. O homem era paralítico e ficou curado com a simples imposição nas mãos de Pedro. Certo dia, na casa do caminho, onde ali se trabalhavam todos que acolhiam os mais necessitados, um dos trabalhadores trazia numa padiola um homem leproso e, para surpresa de Pedro, tratava-se de um dos juízes que havia condenado Jesus. Pedro diz: se somos discípulos de Jesus, não atenderemos aquele que o condenou. De repente, em um lugar reservado, Jesus aparece e diz a Pedro: ele vai viver e viver para sempre. O perdão, Pedro, beneficia primeiro aquele que perdoa, para depois beneficiar aquele que foi perdoado. Certa vez perguntaram a Maria Teresa de Calcutá para ela quem era Deus, e ela responde: o outro. E consequentemente, todos nós devemos entender que o outro nada mais é do que uma extensão de nós dentro da obra do Criador. Não existe nada mais forte e verdadeiro em nossa vida do que o recomeçar. Se as coisas não saíram como planejei, eu fico feliz por ter hoje a possibilidade para recomeçar. Um dia está à minha frente, esperando para eu fazer o que quiser. Disse-nos isso Charles Chaplin. E, consequentemente, tudo isso tem o sentido que nós trazemos acerca do que seja a vida de cada um de nós no que diz respeito ao destino. O destino nos mostra que tem certas coisas na vida que só o tempo é capaz de nos ensinar. Dentre essas coisas, devemos entender que amar não significa segurança, porque ainda não sabemos amar de verdade. Começa a aceitar as suas derrotas, mesmo de cabeça erguida. Aprende a se importar apenas com o hoje, porque o amanhã é incerto e que o futuro muitas vezes nos surpreende. Aprende que, por melhor que seja o outro, ele vai magoá-lo e que em algum momento você vai precisar perdoá-lo. Aprende que se leva anos para se construir confianças e apenas segundos para destruí-la. Aprende que as verdadeiras amizades continuam e que não importa a distância. Aprende que o melhor que temos é a nossa família, tanto a consanguínea como a família espiritual. Aprende que não devemos mudar os amigos, porque eles têm o direito de serem como são e você tem que aceitá-los mesmo assim. Descobre que as pessoas que mais amas vão embora, deixando um vazio que só preenchemos com o tempo, e isso com certeza nos faz sofrer. Você aprende que ou você controla a sua vida, ou ela será controlada pelos outros. Aprende que ser flexível não significa ser fraco. A sabedoria nos ensina que ser humilde é a maior de todas as virtudes humanas.
Aprende que devemos fazer o melhor e não o máximo. Aprende que paciência requer tempo e prática. Descobre que a pessoa que você espera que vão lhe derrubar são aquelas que muitas vezes irão lhe levantar quando você cair. Aprende que há muito mais de seus pais em você do que você imagina. Aprende que quando você está com raiva, você tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe permite ser injusto ou cruel com o outro. Descobre que só porque alguém não te ama do jeito que você quer, isso significa que não te ame. As pessoas nem sempre sabem demonstrar o que sentem. Aprende que mais do que perdoar alguém, você precisa se perdoar. Aprende que não importa o quanto você está sofrendo, o mundo não vai parar por isso. Aprende que o tempo nunca volta para consertar os erros cometidos. Portanto, plante seu jardim e cultive suas roseiras, ao invés de esperar que alguém lhe traga rosas. A vida é a arte de continuar, quando muitas vezes pensamos que tudo está perdido, e agora eu entendo o que significa o destino. E esse é exatamente o que todos nós devemos seguir. Apesar das dificuldades, das adversidades que são tão comuns, ninguém aqui na Terra tem o direito ou se arvora do poder de dizer que não precisa do outro. Todos nós precisamos um do outro. E para tanto é necessário que haja sempre um amor. E que esse amor prevaleça e permaneça sempre em nossos corações. Porque se existe um tempo para amar, esse tempo é agora. E que esse ano nós possamos despertar a consciência para uma nova vida, para um novo momento e, como ele disse, para um recomeçar. Como nós sabemos, o próprio Chico já nos dizia, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vamos tentar ser pessoas melhores e viver uma vida mais tranquila e mais saudável em nome do nosso destino. Muita paz para todos e que Deus nos abençoe.